Você é cristão? Você ama Jesus Cristo? Entende exatamente o significado do sacrifício dele? Você compreende a seriedade das suas decisões espirituais? Vou te mostrar, de acordo com a palavra de Deus, o que você precisa saber e fazer para salvar a sua vida. Meu nome é André e esse é o canal Um Degrau. E eu gostaria de convidar você, que ama e acredita em Deus, para um momento de reflexão. Não é sobre religião. Mas por que eu preciso dessa salvação? E salvação do quê? A Bíblia ensina que no final existem apenas dois destinos. O primeiro destino está preparado para os que têm a salvação, que quando morrem, partem para estar com o Senhor, aguardando a ressurreição do seu corpo e viver eternamente com Deus. O segundo destino são para os que não têm a salvação. São considerados ímpios, que quando morrem, vão direto para o Hades e permanecem sendo atormentados até a ressurreição do seu corpo e depois do juízo final, ser lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Resumindo, é o céu e o inferno que você já ouviu falar. Não existe um lugar neutro, não tem um mais ou menos, não haverá um planeta Terra versão 2.0. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Lembra que fazer o errado é sempre mais fácil, difícil é fazer o certo. Então quer dizer que se eu praticar o bem, eu garanto a minha salvação? Como posso ser salvo? Calma, eu preciso te explicar passo a passo e, resumidamente, o que você precisa entender sobre a salvação. Primeiro, compreender a brevidade que tem a nossa vida e saber que existe um lugar muito melhor que esse te aguardando. Estamos só de passagem. Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês." E como que vai ser no céu? A Bíblia diz alguma coisa? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Imagina reencontrar com pessoas que já partiram dessa vida. O paraíso é um lugar que não dá para descrever. Vai ser surpreendente. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Outro aspecto que precisamos entender é que já estamos condenados por causa do pecado e por isso precisamos de salvação. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Entenda que o pecado é o que nos separa de Deus. E morrer em pecado, ou sem se arrepender deles, significa ficar separado eternamente de Deus. Mas existe uma esperança.
tente entender o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda que, apesar de sermos culpados pelos nossos pecados, Jesus, mesmo sendo totalmente inocente, com o seu amor, aceita cumprir a nossa condenação. Se a morte é a consequência do pecado, não era justo que ele morresse. Ele não tinha pecado. Esse era o plano. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Perceber que com a morte dele, ele derrota a própria morte e nos dá o maior tesouro da humanidade, que é a oportunidade de salvação crendo nele como Salvador e nos arrependendo dos nossos pecados. Ganhamos um passaporte para o céu. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganharam uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como conseguir o perdão dos nossos pecados? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o que acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados? Jesus disse: Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Reconhecer que Ele ressuscitou e está vivo hoje. O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E o que Jesus falou logo após ter ressuscitado? Deus tem me dado autoridade sobre tudo o que está no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra. Batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a elas a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Então nossos corpos serão ressuscitados como o de Cristo? Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Jesus está vivo. Muito cuidado, não ache que a sua salvação vem pelo bem que você pratica ou pelas obras. Elas são muito importantes, mas não é o principal. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação viesse pela boa obra, pareceria que nós mereceríamos sermos salvos pela quantidade do bem que a gente fez. Nós não merecemos.
nós nunca vamos conseguir chegar perto de comprar a salvação fazendo o bem. Nós pecamos o tempo todo. O pecado já está na gente. Mas a boa notícia é que Jesus já pagou nossa dívida. Por isso precisamos entregar nossa vida a Jesus e crer nele como Senhor e Salvador e lutar contra o pecado durante essa vida. Se cumprirmos os 2 mandamentos que Jesus nos ordenou, as boas obras acontecem automaticamente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Uma coisa que precisamos fazer: declarar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no teu coração crer que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque é crendo que uma pessoa é declarada justa por Deus, e é declarando em voz clara que a salvação se afirma. Então declare: Senhor Jesus, eu sei que está vivo e que o Senhor me ama. Tu conhece a minha vida. Eu abro o meu coração e eu te convido. Entra no meu lar, na minha família, na minha vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que tu és o caminho. Declaro que sou totalmente dependente de ti. Cuida de mim. Me concede paz e sabedoria. Te agradeço pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Você também estará evangelizando. Se não é inscrito do canal, se inscreva. Tenha a melhor semana da sua vida. Grande abraço e que Deus te abençoe.